Fala galera, beleza? Walter e Gabriela na área, aqui no Diário da Gabriela, tá? Aqui no meu, no seu, no nosso Cast em Casa. Mas hoje vai ser um Diário da Gabriela diferente. Aqui acaba a minha participação ativa e serei totalmente passivo neste diálogo, porque minha mulher pediu para hoje ser a controladora desse diálogo. Você que é um mero participante, deixa a palavra para a Gabriela Oliveira. Muito bem-vinda ao Cast em Casa. Fala, galera. Boa noite. Vou falar boa noite porque são Boa noite, boa noite, boa noite, boa boa noite. noite. São 9 e 48. 48. Eu fechei assim que eu tenho um pouquinho de problema visual aí para quem não sabe. Bem, gente, o Walter vem gravando o cast em casa, né? Ele é um excelente condutor de conversas. E aí eu percebi e falei, gente, ele ia ficar sempre do outro lado entrevistando, perguntando, e talvez as pessoas tenham curiosidade de saber um pouco mais sobre você. E aí, o que tu acha de hoje realmente você ser o respondedor, se é que existe essa palavra? Respondedor, acho uma boa. Acha, amor? Ei, peraí, vai falando aí Ah, que eu. Não, não espera aí. Segura 5 segundos aí que. Vou pegar só o celular aqui rápido. tá. Gente, Pronto, voltei. Já? Tô me achando super Já. estranha. Podemos Só pra, falar. só pra galera entender o contexto, gente, o Walter inventa literalmente essas gravações no momento mais inesperado. Eu tava deitada, tô com a cara caindo de sono, toda marcada, porque pelo menos eu tentava guaribar o rosto, né? Mas essa é a intenção da gente mostrar a vida como ela é, não é isso, amor? É. Então estou eu aqui, desculpem a imagem destruída da pessoa, mas é o que temos. Só vale assim, se for no espontâneo. Ai, amor. Então tá, para começar, amor. Olha lá o que tu vai perguntar, viu? Não, uma pergunta básica, assim. Eu quero que você se apresente. Quem é o Walter? Quem é você? Bem, eu me chamo Walter de Aquino, dentro do meio, né, profissional hoje em dia. Tô limpando aqui a mesa, falando em limpando a mesa. É, pra te ver como a gente fica nervoso, né? Nunca limpei a mesa quando eu tava falando. Uhum. Será que é porque eu tô no outro lado da moeda agora? Só enrolando e não respondeu. É, vamos lá. Me chamo Walter de Aquino. No meio profissional é como gosto de utilizar esse nome de Aquino, acho o nome muito bonito. Sou fisioterapeuta hoje em dia, mas já fui um monte de coisa legal, muitas coisas bacanas. E me encontrei na fisioterapia, né? Tenho 37 anos, viu, amor? Tenho 37, tá? Tá, gravado. 37 anos. Ah, e posso falar bastante ou não? Tem que falar pouco. Pode, tô esperando que você fale. Tenho 37 anos, já disse meu nome, sou fisioterapeuta, atuo na área de fisioterapia hospitalar, né, especialmente terapia em terapia intensiva, né? E mais amo diversas áreas da fisioterapia, amo muito a parte desportiva, muito mesmo. Tive o prazer de ter uma experiência nessa área desportiva, em um dos principais clubes de futebol aqui da nossa região, do norte do país, que foi o Clube do Remo. Apesar de ter nascido Paysandu, o amor pelo Clube do Remo partiu desde quando eu comecei a trabalhar e conhecer que todos os jogadores se amavam, na verdade. Todos eles eram amigos e às vezes a gente fica numa bobagem aqui fora que não entende esse. Fala, pode falar. Então, essa rivalidade que a gente vê, eu falo assim por mim, a gente vê uma rivalidade das torcidas, então isso Hum. não existe realmente dentro dos times. Existe. Rivalidade é uma coisa. Rivalidade eu tinha com o meu melhor amigo. A gente caía em campeonato para se enfrentar, era um pau cantando para todo que era lado. Mas acabou, entendeu? Eu demorei um pouco para entender isso, até o dia que eu vi jogadores do Remo e jogadores do Paysandu juntos ali
Aqui não vou revelar os detalhes, mas num ambiente mais descontraído ali, num ambiente mais familiar, mais íntimo, né? Que eu posso assim dizer. E percebi que tinham jogadores ali conversando muito bem e fui conversar ali com eles, com um deles que eu tinha mais intimidade. E perguntei, cara, pô, vocês não estavam se matando um dia desse aí no campo? Aí ele falou assim, Walter, qual que é o jogo de futebol mais porradeiro que existe? Aí eu, clássico de futebol. Ele falou, não, cara. É jogo anual, aquele jogo de família. Tu já viu o jogo de família? Aí eu fiquei pensando assim. E eu lembrei que tinha uma família lá na rua que eu morava antes, que eles tinham esse jogo anual, sabe? Sim. E a gente só ficava sabendo das porradaria, quebra-pau e fulano ficou sem falar com ciclano, o Beltrano foi expulso porque agrediu o primo, aí o primo quebrou o tio. Aí eu fiquei, cara, tu tem razão. Aí ele falou, sabe por quê? Porque todo mundo quer vencer, cara. Ali a gente tá jogando e tal, e tá defendendo o nosso pão de cada dia, entendeu? Todo mundo quer vencer. Qualquer jogo que tu me coloca, aí eu fiquei assim pensando, cara, faz sentido. Mas acabou o jogo, a gente é amigo, pô. Entendeu? A gente é amigo, a gente aposta entre si, quem vai ganhar, rola dinheiro, entendeu? Tudo isso motiva a gente, entende? A querer Uhum. ganhar e tal. Daí quando eu entrei no Remo, eu quebrei isso, entendeu? Eu, Entendi. eu quebrei isso e me dei muito bem. Assim, eu tenho um amor pelo Paysandu hoje em dia. Hoje em dia não, já nasci com um amor pelo Paysandu. E o amor pelo Remo, ele foi construído durante a minha vida, entendeu? Aí Entendi. não consigo não torcer pelos dois, é impossível. Um dia desse mesmo tava gritando ali na frente, porque o Remo sapecou de 2-0 no Corinthians. E eu tava lá loucamente vibrando ali, gritando e torcendo e tal. E logo no outro dia que o Paysandu tava jogando, eu também tava torcendo pro Paysandu. Se bem que o Paysandu pegou uma peia do Fluminense, né? Hum, Mas enfim, é outros comentários. tá. Então, tá, vai, pode falar. Vamos por ordem, vamos organizar isso aqui. Eu que sou entrevistadora, tá? Uhum. Então, você me disse que você é Walter, que te conhecem no meio mais como Walter Aquino, certo? Walter de Aquino. Walter de Aquino, Mas tem, mas tem calma, algumas pessoas que só falam Walter Aquino e eu deixo rolar, não tem problema não. tá? Fisioterapeuta, né? Aqui 37 anos e que você já trabalhou, trabalhava, né? Eu trabalho ainda, enfim, dentro da área hospitalar, mas que você já teve essa experiência trabalhando dentro de um time bem reconhecido dentro do nosso Pará, que foi o Remo, correto? Leão. Leão, certo. Tá, mas eu tenho uma pergunta um pouco mais pessoal. Walter Aquino, de Aquino, desculpa, profissional, mas dentre seus amigos, principalmente não, amigos não, mas no teu meio familiar, como as pessoas te chamam? Filho. Filho, mas por que filho? Porque eu sou o nome do meu pai completo com filho no final. Meu pai se chama, o meu pai biológico, o que me fez Uhum, literalmente com prazer. Ele se chama Walter de Aquino Vieira, certo. que foi jogador de futebol também. Então, futebol realmente está bem, faz parte da tua vida, né? Tu chegou a jogar bola Faz. alguma vez? Rapaz, Futebol? eu jogava bem futebol, só que nunca passou de brincadeira, entendeu? Eu Entendi. jogava direitinho. Não era Então, craque, mas não fazia besteira. pegando esse gancho aí de esporte, Ah. qual foi o esporte assim que você praticou e que você realmente gostou? E aí eu vou deixar o resto falar porque eu já conheço um pouquinho essa história. Tá, por ordem, vamos lá, esporte. Eu sempre gostei, né, a princípio, sempre. Sempre fui aquele garoto que na educação física voltava melado para a sala de aula, entendeu? Literalmente ensopado. O que tivesse rolando ali eu brincava. Então, o que que eu pratiquei mesmo de verdade? Eu sempre tive uma vida muito, ah, eu não diria atarefada, porque eu amava o que eu fazia, mas eu acordava de manhã e ia para aula. Saía da aula, almoçava, já ia pro inglês, saía do inglês, eu já ia pro karatê, saía do karatê, já corria pra natação. Então esse era o meu dia, entendeu? Então eu ia colégio, inglês, karatê e natação. Eu fazia tudo isso só num dia. Chegava na rua, queria brincar também.
São entendeu? dois esportes ao mesmo tempo, Era. natação e karatê. Natação e karatê foi a minha infância todinha, né? Infância, assim, tipo, de quantos anos até quantos anos? Cara, natação eu comecei bebê, porque eu era asmático, né? Mentira, era? Sofria muita crise asmática quando era Tá bebezinho. aí. Gente, eu tô conhecendo, para vocês verem que essa entrevista, na verdade, esse cast em casa, eu já tinha falado isso no nosso primeiro vídeo, que Aham. ele ia dar oportunidades para a gente conhecer melhor, muito melhor um ao outro. Até tu, né, amor, tá me conhecendo depois de 7 anos. Aí ela tá aí. Se tu alguma vez comentou comigo que você foi asmática, eu não lembro. Então não dá para confiar muito na minha cabeça também, né? Que eu sou muito esquecida. Não, eu acho que não. Acho que não. Tá aí, não sabia que você era asmático. Mas sim, continua. Você começou natação, então, porque você era asmático. Foi. Tá. Aí é bacana a minha mãe, né? Minha mãe biológica, falando dessa história da natação. É muito bacana. A gente um dia vai falar com ela para ela gravar. O que ela me contava era assim, que eu quando ia pra piscina, não ficava chorando muito para voltar pro colo dela. Aí ela ficava tipo na beira da piscina, a professora comigo lá no meio da água, né? Uhum. Aí a mamãe falava: "Larga ele, larga ele". Aí a professora me largava, a mamãe ficava, vem, 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 me chamando, aí eu ia, pá, 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 batendo. Quando eu chegava na borda da piscina, a mamãe dizia que ela me pegava assim e me voava lá pro meio da piscina, já me jogava de novo. Tá, não vamos nos perder, não vamos nos Tá, perder. tá bom. Fez natação até quantos anos? Até qual idade você praticou natação? Eu acho que até os 14 ou 15 anos de idade, eu acho. Bacana. E você gostava de fazer natação? Eu gostava, mas fiquei traumatizado no meu último dia de natação, por isso que eu parei ela. E qual foi o trauma? O que causou o trauma? Foi um momento delicado, muito delicado. Não vou citar aqui nomes para não expor ninguém, mas não tem por que não falar. Eu era da equipe principal de natação em um dos clubes de natação aqui de Belém do Pará, né? Uhum, Mesmo novo, eu já fazia parte da equipe principal. E o treino ele era muito, muito, sempre foi muito puxado. O treino de natação, para mim, é o esporte que requer mais condicionamento físico de todos. E olha que eu pratiquei muita coisa, viu? Muita coisa, luta, corrida e não sei o quê, e futebol. Já disputei muita coisa, mas natação, só quem nada sabe a sensação do acúmulo do de ácido lático na musculatura, a dor que te causa durante uma prova intensa de natação, sabe? uhum, Então, assim, era muito puxado. E nesse dia o treino estava muito puxado e eu me senti mal no treino. entendi. Aí eu saí da água e meu professor veio em cima de mim. Pô, por que tu saiu? Não sei o que, tal, tal. Eu falei, não, professor, eu tô me sentindo mal e tal, tô cansada. Aí ele brigou comigo, disse, por isso que tem gente que não nasce mesmo pra fazer natação e tal. E isso ele meio que brigou comigo, assim. Eu tô sendo bem educado, né? Ele deu uma escroteada em mim, me humilhou, assim, na frente de, sei lá, 40, 50 atletas, entendeu? Entendi. E E, chegou. Desculpa, continua. e me expulsou do treino, disse pra eu ir embora, né? Entendi. Aí me arrumei minhas coisas aí chorando, né? Chorando, chorando, chorando. E Tinha nesse, quantos anos? acho que devia ter uns 13, 14 anos, 13, 12, não lembro. Por aí, nessa faixa de 13, 14 anos de idade, mais ou menos. Uhum, E chorei, chorando e tal, porque nunca tinha sofrido aquilo, né? uhum, Realmente eu não era um atleta de natação espetacular, né? Mas tentava ser o melhor que eu podia. uhum. E nesse dia, coincidentemente ou não, a minha mãe de criação, né, a Jurema, que é a mãe que me criou literalmente, né? Me deu amor, carinho, atenção desde bebê. Ela foi me buscar lá nesse dia de carro, tava passando de carro lá. Aí entrei no carro, ela viu minha cara, né? Ela rapidamente, ela é uma leoa, né? Ela, o que foi que aconteceu contigo e tal? Aí eu falei pra ela, ela, é?
Aí ela falou pro Gilberto, né, o marido dela, que também foi uma pessoa que me criou, que eu tenho um carinho como um pai também. Ela falou assim pra ele, olha, amor, espera aí que eu já volto. Meu amigo, aí ela voltou, entrou lá na... Eu já ia falar o nome do local.